Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, todo mundo já se interessou em algum momento, né? Ah, com A certeza. arte de estar sempre certo. Isso aí. A gente vai explorar o livro Arte de Estar Sempre Certo, inspirado na obra do filósofo Arthur Schopenhauer. E já vou avisando, o Schopenhauer não era conhecido por ser um cara muito otimista. Ele era famoso por ser o filósofo do pessimismo, né? Ah, Mas o que isso tem a ver com ganhar discussões? tudo a ver. O Schopenhauer acreditava que a gente é movido por uma vontade, tipo, inata de estar certo. Sei. Mesmo que isso signifique, às vezes, ignorar a verdade. E essa vontade aparece com tudo nos debates. É como se a gente tivesse programado para vencer, custe o que custar. Então, basicamente, está dizendo que a gente é teimoso por natureza. Exatamente. E o livro dele é quase um manual de instruções de como usar essa teimosia a seu favor. Ele lista 38 estratégias para vencer argumentos, Uhum. muitas delas, digamos, um pouco desonestas. Tipo, usar as palavras do oponente contra ele. Isso aí. Ou fingir que ele ganhou, quando na verdade você meio que manipulou ele para chegar na sua conclusão. Exatamente. Ele desmascara as táticas que a gente usa para alimentar o ego, sabe? Sei. Mesmo quando a gente está defendendo ideias, digamos, furadas. Mas, Bari, ele tá incentivando a gente a ser desonesto. Boa pergunta. Essa é a grande questão. O Schopenhauer era um mestre da ironia, né? É bem possível que ele estivesse expondo esses truques retóricos pra gente ficar ligado e não pra sair usando por aí, afinal ele também defendia a busca pela verdade. Faz sentido. É como se ele estivesse dando um guia pra gente identificar os golpes baixos numa discussão, pra não cair neles. Exatamente. E para entender a genialidade do Schopenhauer, a gente precisa conhecer um pouco da filosofia dele. Ele via a vida como uma busca constante por satisfação, Hum. o que inevitavelmente leva ao sofrimento. Caramba, que deprimente. Pois é. Mas como essa visão pessimista se conecta com a arte de estar sempre certo? É aí que a coisa fica interessante. Para Schopenhauer, essa vontade incessante por satisfação também se manifesta nos debates, sabe? A gente quer ter razão, quer se afirmar, quer vencer. Mesmo que isso signifique negar a verdade. Entendi. E essa busca por vitória pode nos cegar para os fatos. Nossa, ele realmente era um cara pessimista. Mas me fala, quais são essas estratégias que ele descreve no livro? Me conta as mais cabeludas. Calma, a gente vai desvendar esses segredos um a um, mas já te adianto, prepare-se para se surpreender. Tô pronta, manda ver. Ele fala, por exemplo, da extensão, que é basicamente ampliar a ideia do seu oponente ao máximo, Certo. tornando ela mais fácil de atacar. Uhum. Enquanto você reduz a sua ao mínimo para se defender melhor, é como distorcer a lógica a seu favor. E por que essa tática funciona? Parece meio óbvio, né? O Schopenhauer era um mestre em entender a psicologia humana. Ao ampliar o argumento do oponente, você o torna mais complexo e difícil de defender. As pessoas tendem a rejeitar ideias complexas buscando soluções mais simples. E é aí que você entra com seu argumento conciso e irrefutável. Entendi. É como usar a preguiça mental do outro a seu favor. Genial e um pouco maquiavélico ao mesmo tempo. Com certeza. E tem outra tática ainda mais ardilosa. O uso de falsas proposições. Falsas proposições. Tipo, usar fake news para ganhar uma discussão. Exatamente. O Schopenhauer dizia que se você usar premissas que seu oponente acredita serem verdadeiras, mesmo que você saiba que são falsas, você pode manipular a lógica a seu favor. É um golpe baixo, mas ele argumentava que funciona. Uau. Ele realmente não estava para brincadeira. E tem mais. Ele também fala sobre o clássico ataque ad hominem. Em vez de discutir o argumento em si, você ataca a pessoa que o está defendendo. Ah, essa eu conheço. É tipo, Ah. seu cabelo tá feio, então seu argumento não vale nada. Exatamente. É uma falácia lógica, mas infelizmente é muito utilizada. O Schopenhauer argumentava que esse tipo de ataque apela para as emoções, sabe? E sei. Desviando o foco do debate e desestabilizando o oponente. Mas e aí ele explica por que essas estratégias funcionam tão bem? Claro, ele se aprofunda na psicologia humana, mostrando como as emoções, o egoísmo, a vaidade influenciam nossas decisões, até mesmo num debate. Então ele tá basicamente ensinando a gente a hackear a mente humana durante uma discussão. É uma ótima maneira de colocar. Ele nos dá as ferramentas para entender como a lógica, às vezes, pode ser contornada por meio da astúcia, da manipulação e até mesmo do humor. Ele usa muito humor para descrever tudo isso. Interessante. Mas e aí, qual dessas estratégias te surpreendeu mais? Olha, a que mais me chamou a atenção foi a estratagema 15, que ele chama de usar proposições aparentemente absurdas. A ideia é propor algo tão fora da caixa, tão inusitado, que seu oponente fica desnorteado, sem saber como reagir. E nesse momento de confusão, você toma as rédeas do debate. Caramba.
É como se você jogasse uma granada de fumaça no meio da discussão, enquanto o outro está tentando entender o que aconteceu. Você avança suas posições. Exatamente! É genial e assustador ao mesmo tempo. E mostra como Schopenhauer entendia a fundo os mecanismos da mente humana. Bom, acho que já temos bastante informação para digerir por enquanto. Mas, antes de partirmos para a parte 2 do nosso mergulho, queria te perguntar, você acha que o Schopenhauer estava realmente incentivando a gente a usar essas táticas? Essa é uma ótima pergunta, e é justamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Será que a arte de estar sempre certo é um manual para manipular as pessoas ou um alerta sobre como a lógica pode ser distorcida para servir a interesses escusos? Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a parte 2 do nosso mergulho na mente, digamos, um tanto peculiar do Arthur Schopenhauer e sua arte de estar sempre certo. A gente viu na parte 1 algumas estratégias, bem, vamos dizer, criativas, para vencer o debate. Mas fica lá a pergunta, será que o próprio Schopenhauer estava incentivando a gente a usar esses truques? Ou será que ele estava, na verdade, nos alertando sobre eles? Essa é a grande questão, né? Afinal, ele era o filósofo do pessimismo. Para entender isso, a gente precisa lembrar da ironia, sabe? Daquele sarcasmo fino que está em toda a obra do Schopenhauer. Muitos estudiosos acreditam que a arte de estar sempre certo é, na verdade, uma grande crítica à forma como os debates eram conduzidos na época. Então, em vez de um manual para vencer a qualquer custo, seria mais um guia para identificar manipulações. Tipo, Se liga nesses truques sujos que usam para te enganar. exatamente. O Schopenhauer era mestre em desmascarar as falácias, sabe? Sim. Aquelas artimanhas que as pessoas usam para inflar o ego, para encobrir a falta de argumentos sólidos. Ele nos convida a ter um olhar crítico, a questionar as motivações por trás das palavras e a buscar a verdade, mesmo que ela seja incômoda. Mas e aí? Como a gente equilibra essa vontade de estar certo, que ele diz ser tão natural, com a busca pela verdade? Como a gente garante que nossos argumentos sejam sólidos, éticos, sem cair nas armadilhas da manipulação? Boa pergunta. O Schopenhauer nos dá uma dica valiosa para navegar nesse dilema. A distinção entre lógica e dialética. Lógica e dialética. Me explica melhor essa diferença. A lógica para Schopenhauer seria a busca pela verdade objetiva, a coerência dos argumentos, a validade das premissas. É o reino da razão pura, digamos assim. Mas ele reconhecia que, na prática, a gente raramente se limita à lógica pura nos debates. É verdade. A gente sabe que emoção e intuição, até um pouco de drama, tudo isso entra em jogo quando a gente quer convencer alguém. Com certeza. E é que entra a dialética. Ela seria a arte da persuasão, a habilidade de usar a lógica a seu favor, mas também levando em consideração o contexto, as emoções, os valores do seu interlocutor. É um jogo mais sutil que envolve não só a razão, mas também a empatia, a capacidade de se conectar com o outro. Entendi? É como se a lógica fosse o esqueleto de um argumento e a dialética fosse a carne, a roupa, o perfume que a gente usa para torná-lo mais atraente, mais convincente. Perfeita analogia. E o Schopenhauer argumentava que a dialética, quando usada de forma ética, pode ser uma ferramenta poderosa para a busca da verdade. Que interessante. Afinal, é por meio do debate, do confronto de ideias, que a gente consegue aprimorar nossos argumentos, identificar falhas no nosso próprio raciocínio e chegar a conclusões mais sólidas. Então, a dialética seria como uma dança entre a lógica e a emoção, em busca da verdade. Exatamente. Mas, como em toda dança, é preciso ter cuidado para não pisar no pé do parceiro, né? A dialética pode ser usada para manipular, para enganar, para vencer a qualquer custo. Aí ela se torna uma ferramenta perversa que alimenta o ego e nos afasta da verdade. E como a gente garante que está usando a dialética pro bem e não pro mal? Não existe uma receita de bolo, mas algumas dicas importantes são: ser honesto consigo mesmo, buscar evidências sólidas para sustentar suas ideias. Estar aberto a ouvir outras perspectivas e ter em mente que o objetivo do debate deve ser a busca pela verdade e não a mera satisfação do ego. Ou seja, usar a dialética com responsabilidade, lembrando que as palavras têm poder É isso aí? e que a gente pode usá-las para construir pontes ou cavar abismos. Exatamente. E essa é a grande lição que o Schopenhauer nos deixa na arte de estar sempre certo. Ele nos convida a questionar a forma como argumentamos, a buscar a verdade acima de tudo e a usar nossas habilidades de comunicação para construir um mundo mais justo, mais honesto. Caramba, que reflexão profunda. O Schopenhauer, com todo o seu pessimismo, nos dá um sopro de esperança de que a gente pode usar a dialética para o bem. Mas, e você? O que achou dessa discussão sobre lógica e dialética? Já se pegou usando alguma dessas estratégias? Pro bem ou pro mal? Conta pra gente nos comentários e fiquem ligados, porque na parte 3 a gente vai colocar a mão na massa e analisar exemplos práticos da arte de estar sempre certo no mundo real. De volta para a última parte do nosso Deep Dive na arte de estar sempre certo.
A gente explorou as estratégias do Schopenhauer, a ironia por trás delas e a diferença crucial entre lógica e dialética. E agora? Agora, a gente coloca a mão na massa. É isso aí. Vamos analisar uns exemplos práticos dessas estratégias. Bem, a gente passou bastante tempo falando de teoria, né? É. Agora vamos ver como essas ideias funcionam na prática. Perfeito. Que tal a gente começar pela estratagema 4, que o Schopenhauer chama de esconda o seu jogo? Ah, lembra que a gente comentou sobre isso na primeira parte. É como se você fosse um jogador de xadrez, né? Isso. Movendo as peças estrategicamente, sem revelar seu plano mestre até o checkmate. Exatamente. Imagina um debate sobre a redução da maioridade penal. Sei. Em vez de você começar defendendo a redução abertamente, você pode conduzir a discussão por outros temas, como a violência urbana, a sensação de impunidade, a falha do sistema socioeducativo. Você vai, tipo, amolecendo as resistências do seu oponente aos poucos. Isso. Sem que ele perceba que está sendo conduzido à sua conclusão. Isso mesmo. E quando ele menos espera, você dá o checkmate, argumentando que a redução da maioridade penal seria a solução mais lógica, mais eficiente para combater a criminalidade. Interessante. Mas essa tática não me parece muito ética. É? É quase como se você estivesse enganando a outra pessoa, né? Por isso que o Schopenhauer enfatiza a importância da ironia, do sarcasmo na obra dele, né? Ele está o tempo todo nos alertando. A lógica pode ser usada para manipular, para distorcer a realidade, em benefício próprio. Entendi. É como se ele estivesse mostrando as armas, mas alertando para o perigo de usá-las. Exatamente. E para ilustrar ainda mais essa ideia, vamos analisar estratagema 8, que é deixe seu oponente irritado. Ah, essa é boa. Schopenhauer argumentava que a raiva ela meio que prejudica o raciocínio, sabe? Torna a pessoa mais suscetível a erros, a falhas lógicas. Faz sentido. Quando a gente está com raiva, a gente não pensa direito. Pra Como se desligasse o modo racional e entrasse no modo Hulk. Perfeito. E o Schopenhauer nos ensina a usar isso a nosso favor, né? A ideia não é ser agressivo, mas usar a ironia, o sarcasmo, as provocações, sabe? Para desestabilizar o emocional do oponente. Tipo, usar alfinetadas indiretas para tirar a pessoa do sério. Isso. Sem que ela perceba que tá caindo numa armadilha. Isso, imagina um debate sobre política. Política é um prato cheio para isso. Se seu oponente está defendendo um político corrupto, você pode usar frases do tipo: admiro o seu otimismo em acreditar que a corrupção vai acabar um dia, ou é tocante sua fé inabalável na honestidade dos políticos. Nossa, que veneno. Você planta a semente da dúvida, da desconfiança e deixa a raiva fazer o resto do trabalho. Exatamente. A pessoa vai ficar tão irritada que não vai conseguir pensar direito, o que vai enfraquecer os argumentos dela. Schopenhauer realmente era um gênio da manipulação. Mas lembre-se, a gente está aqui para analisar as estratégias, não para incentivar o uso delas. É verdade. Mas Schopenhauer nos dá as ferramentas, mas a escolha de como usar ou não é nossa. Verdade. A gente precisa usar a lógica, a dialética com responsabilidade, né? Sim. Para construir um debate honesto, produtivo e não para destruir o outro. Concordo plenamente. O objetivo final deveria ser a busca pela verdade, e não a mera satisfação do ego. Isso aí. E com essa reflexão, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na arte de estar sempre certo. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo mundo da dialética, da lógica e, claro, da ironia. E lembre-se, a arte de estar sempre certo é muito mais do que um manual de estratégias de debate. É um convite à reflexão sobre a natureza humana, sobre a busca pela verdade, sobre o poder da comunicação. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Quais estratégias mais te chamaram a atenção? Já usaram ou presenciaram alguma delas na vida real? Contem pra gente nos comentários. E continuem explorando o mundo fascinante da comunicação. A gente se vê no próximo Deep Dive.